Fala, galerinha do canal! Nós somos alunos de Engenharia de Produção Civil da UNEB, Ariel Almeida e Júlia Lessa, e vamos apresentar a videoaula de hoje. O tema de hoje é sobre métodos numéricos, mas em especial sobre o método de Miller. Mas, galerinha, o que são os métodos numéricos? Bom, por definição, a gente tem que se trata de um conjunto de ferramentas ou métodos usados para se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada. Esses métodos se aplicam a problemas que não apresentam uma solução exata, portanto, precisam ser resolvidos numericamente. No método, nós teremos duas fases. A fase 1, que é o isolamento das raízes. Nela, nós teremos a determinação de um intervalo, que é o menor possível e que contém apenas uma raiz. Já na fase 2, é o refinamento das raízes. Nós teremos o melhoramento do valor da raiz aproximada, isto é, um refinamento até a precisão que a gente deseja. No nosso caso, vamos utilizar os métodos para a obtenção das raízes. Fase 1, isolamento das raízes. Bom, nessa fase a gente tem a realização de uma análise teórica e gráfica da função de interesse. É muito importante prestar atenção nessa fase, pois a precisão das análises é relevante para o sucesso da fase posterior. Utilizaremos o teorema de Bolzano. Sendo f de x contínua em um intervalo AB, se f de A vezes f de B for menor que zero, então existe pelo menos um ponto x igual a y entre A e B que é zero de f de x. Ou seja, se tem aqui a imagem de A negativa nesse exemplo, a imagem de B positiva, ou seja, f de A vezes f de B é negativo, menor que zero, então existe pelo menos uma raiz dentro desse intervalo. O mesmo nós teremos nesse exemplo e o mesmo nós teremos nesse exemplo aqui. Na fase 2, que é o refinamento das raízes, nós teremos a aplicação de métodos numéricos destinados ao refinamento de raízes. Nelas, nós vamos conhecer o método iterativo, que é caracterizado por uma série de instruções executáveis sequencialmente, algumas das quais repetidas em ciclos, que são as chamadas iterações. Nós vamos ver que a diferenciação dos métodos se dá pelo método de refinamento, ou seja, no método da abstração nós temos um método iterativo, no ponto fixo nós temos outro, na posição falsa temos outro, secante outro, Miller é outro e assim sucessivamente. Agora nós vamos estudar o método iterativo do método de Miller. Mas antes, pessoal, o que é o método de Miller? O método de Miller obtém os coeficientes da parábola passando através de 3 pontos. Estes coeficientes são substituídos na fórmula quadrática para o valor em que a parábola corta o eixo x, isto é, a raiz estimada. Bom, na comparação dos métodos, nós temos aqui a comparação entre o método da secante e o método de Miller. Na secante, nós temos 2 pontos passando por uma reta. Já em Miller, nós temos 3 pontos passando por uma parábola. Analisando o gráfico, nós podemos ver, nesse exemplo aqui, a raiz é 2. O método de Miller obtém uma aproximação muito maior do que o método da secante, como a gente pode ver aqui, pessoal. A aproximação fica fácil ao escrever a equação da parábola de uma forma conveniente. Então, teremos fi é igual a A vezes x menos xi ao quadrado, mais b, x menos xi, mais c. Queremos que esta parábola passe por 3 pontos, que serão x0 f de x0, x1 f de x1 e x2 f de x2. Agora,
faremos a dedução do método de Miller para acharmos as fórmulas que aplicaremos nas questões. Então, para determinar os coeficientes A, B e C, substitui-se os 3 pontos que achamos anteriormente na fórmula quadrática. Então, teremos uma equação para avaliar cada ponto. Ganhamos 3 novas equações. Se a gente for observar aqui, x2 menos x2 igual a 0, 0 vezes A, 0, x2 menos x2, 0, 0 vezes B, 0. Então, ao avaliar o ponto x2 na equação quadrática, nós temos que f de x2 é igual a c. Então, este valor vai ser substituído nas equações 1 e 2 e acharemos mais 2 novas equações. Para determinar os coeficientes A e B restantes, nós estabelecemos algumas relações para facilitar nosso cálculo. Então, nós teremos H0, H1, delta 0 e delta 1. E eles serão substituídos nas equações 4 e 5 para acharmos essas novas equações. Em resumo, nós ficamos com A, que é igual a delta 1 menos delta 0 sobre H1 menos H0, B, que é igual a H1 mais delta 1, e C, que é igual a f de x2. Uma vez que encontramos esses coeficientes A, B e C, nós substituímos na equação quadrática para acharmos o valor da raiz. Então, nós teremos a fórmula x3 é igual a x2 mais menos 2c sobre b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente vai perceber que esse sinalzinho aqui depois do b vai depender do sinal do próprio b. Se o b for positivo, então o sinal aí será o de mais. Se o b for negativo, o sinal aí será o de menos. Para encontrarmos o erro de aproximação, utilizamos essa fórmula aqui. Com este método, é possível encontrarmos raízes reais e complexas. No método de Miller, se escolhe o sinal que coincida com o sinal de B, como já foi falado anteriormente, e este resultado adotado fornece o maior denominador, que dará a raiz estimativa mais próxima de x2. Então, agora teremos exercícios para a aplicação dos nossos conhecimentos. Exercício 1. Aplicar o método de Miller para resolver a seguinte equação. E elevado a menos x igual a 0. Então, a questão pede que a gente faça pelo menos 2 iterações. Fase 1, isolamento. O passo 1 é definirmos a função f de x igual a e elevado a menos x igual a 0. Vamos observar que a função é contínua no conjunto dos números reais. E se a gente dar valores para ela, nós podemos notar que f de 0 vai ser igual a 1, que é maior que 0, e f de 1 vai ser igual a e elevado a menos 1, que é menor que 0. Portanto, pelo teorema de Bolzano, existe uma solução da equação no intervalo de 0 até 1. Passo 2. Para achar o x2, já que precisamos de 3 pontos, basta fazer a média entre os 2 pontos já encontrados, que são 0 e 1. Então, x2 é igual a meio, x0 mais x1 sobre 2. Portanto, nós já temos os seguintes dados. x0 é igual a 0, x1 é igual a 1 e x2 é igual a meio. A fase 2 agora é o refinamento. No passo 3, nós vamos seguir as fórmulas do método de Miller. Então, temos H0, x1 menos x0, H1, x2 menos x1, delta 0 e delta 1. E acharemos H0, H1, delta 0 e delta 1. Passo 4. Com os dados já encontrados, acharemos os coeficientes da parábola A, B e C. E o passo 5 é determinarmos o x3 por meio da fórmula. Então, aqui achamos o x3 como 0,57432. A gente vai perceber que como B é negativo, então o sinal é negativo também. Como a questão pede pelo menos 2 iterações, vamos para a iteração 2. Agora tomaremos os seguintes dados. x1 é igual a 1, x2 é igual a meio e x3 é igual a 0,57432, que foi o que achamos anteriormente. Partimos para a fase 2, já que não precisamos mais utilizar o teorema de Bolzano.
Então, o passo 3 é seguir as fórmulas do método de Miller. Portanto, temos H1, H2, ΔI, ΔI. Passo 4. Com os dados já encontrados, acharemos os coeficientes da parábola A, B e C, como achamos agora. E o passo 5, determinar o x4 por meio da fórmula. Então, achamos aqui 0,5667. É isso, pessoal. Acabamos esse exercício. Se a gente for perceber aqui no Wolfram Alpha, a raiz que a gente achou está bem próxima aqui da realidade. A mesma coisa no calculador online. Aqui é 0,4 e aqui é 0,6. Olha, isso aqui está muito próximo de 0,56, que foi uma coisa que a gente achou com apenas 2 iterações. Então, pessoal, agora nós vamos para o exercício 2. Resolva x elevado a 4 menos 3x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 para a raiz que está contida no intervalo 1, 2 com o erro de 10 a menos 4. Então, nesse exercício, nós não precisaremos aplicar o teorema de Bolzano, já que o intervalo já foi dado. Então, os pontos também já foram dados. x0 é igual a 1, x1 é igual a 2 e x2 também será a média entre x0 e x1. Portanto, x2 vai ser igual a 1,5. Depois encontraremos H0, H1 novamente, ΔZ e ΔI. Acharemos os coeficientes A, B e C. Calcularemos o x3 para então acharmos o erro. Se vocês perceberem, nesse exercício a gente pede um erro, no outro a gente não pediu. E o erro agora é de 10 a menos 4. Então, colocaremos nessa fórmula para acharmos o erro. Como esse exercício nós encontraremos várias iterações para chegarmos nos erros, então não fizemos passo a passo. Trouxemos já a tabelinha com as respostas. Vocês podem ver que tivemos 5 interações nesse caso. Repetimos passo a passo como no exercício 1, para então acharmos o x3, que é a raiz aproximada, e deu 1,38 com um erro de 0%. Acabamos esse exercício, pessoal. Se a gente for ver no Wolfram Alpha, aqui, a raiz que a gente achou está bem próxima da realidade. Assim como no MAFA Plotter. A raiz que a gente achou está bem próxima da raiz verdadeira. Então, pessoal, essas são as referências da videoaula de hoje, para quem quiser. E aqui vai o nosso muito obrigada. Não esqueça de sorrir. Não esqueça também de dar aquele velho like, compartilhar e assistir várias e várias vezes para aprender. Muito obrigada.